Olá, moçada! Nesse momento a gente vai discutir um pouquinho sobre uma força de extrema importância chamada força de atrito, e eu pretendo nessa videoaula desmistificar algumas coisas que estão relacionadas a esse tipo de força, onde o povo entende que a força de atrito atua sempre em sentido contrário em qualquer situação ao movimento do corpo, que a força de atrito só atrapalha a nossa vida. Então a gente vai fazer algumas discussões em relação a esta força de atrito, que muitos erroneamente têm a visão de que ela só serve para atrapalhar. Então, para começar o estudo da força de atrito, eu convido vocês a analisar a seguinte situação. Aqui eu tenho um dicionário sobre o tablado aqui, sobre esse quadro aqui, e aí vamos imaginar que eu aplique uma força sobre esse dicionário. Vamos supor que essa força seja, sei lá, de 5 newtons. Eu estou aplicando uma força sobre ele e ele não está se movimentando. Ora, se eu aplico uma força em um corpo e ele não se movimenta, é porque com certeza há uma força atuando em sentido contrário a este corpo e que está cancelando a força que eu estou fazendo. Esta força que atua em sentido contrário ao possível deslocamento deste objeto chama-se força de atrito, ok? E como esta força que está sendo aplicada sobre este corpo não consegue tirar ele do lugar, a força de atrito que atua sobre ele é chamada de força de atrito estático. Simplesmente porque é uma força de atrito que atua sobre um corpo que está parado. A força de atrito estático, portanto, ela atua sobre corpos que estão parados, sobre corpos em repouso. Pois bem, vamos voltar à situação inicial. Eu apliquei uma força sobre o dicionário de 5 newtons, ele não se movimentou. É porque tem que ter uma força em sentido contrário a essa que eu estou fazendo e que cancela a força que eu estou fazendo. Essa força chama-se força de atrito. Esta força de atrito, para cancelar a força de 5 newtons que eu estou fazendo, tem que valer 5 newtons também. Engana-se quem pensa que a força de atrito tem que ter um valor maior ao valor da força que eu estou fazendo. Porque isso certamente geraria uma situação incomum. Porque se eu fizesse 5 newtons para lá e o atrito para cá tivesse 6 newtons, o corpo se move no sentido da maior força. E aí eu empurraria ele para lá, mas o atrito para cá sendo maior, faria com que esse dicionário viesse para cá. Ou seja, eu tento empurrar ele para a direita aí do seu vídeo, mas o dicionário se moveria em sentido contrário, para a esquerda, o que obviamente não faz sentido algum. Portanto, se eu aplico uma força sobre um corpo e ele não se movimenta, é porque o atrito, para cancelar a força que eu estou fazendo, tem que ter o mesmo valor da força feita. Agora vamos imaginar que eu vá nesse dicionário e aplico uma força de 10 newtons. E estes 10 newtons ainda são insuficientes para tirar ele do lugar. Ou seja, eu faço 10 newtons, mas ele não se move. É porque a força de atrito, para cancelar a força que eu faço, tem que ter os mesmos 10 newtons. Vamos imaginar que eu vá lá e faça 15 newtons. E mesmo assim, esse dicionário não sai do lugar. A força de atrito, portanto, tem que ter a mesma intensidade, 15 newtons. Então vejam que, à medida que eu fui aumentando o valor da força solicitadora, vamos colocar nesses termos, a força de atrito foi aumentando para evitar que este objeto entre em movimento. Portanto, uma outra característica da força de atrito estático é que ela assume valores variáveis. A força de atrito é variável, a força de atrito estático naturalmente. Agora é claro que vai chegar um momento que eu vou fazer uma força suficientemente intensa sobre esse dicionário para tirar ele do seu estado de repouso. E esta força necessária ela tem que superar um valor máximo. Porque essa força de atrito ela varia, ela vai crescendo, só que chega um momento que ela atinge um teto, ela atinge um limite máximo. E esse limite máximo para a força de atrito, este valor máximo para a força de atrito estático, pode ser calculado através desta expressão aqui.
Este N que ele aparece é a própria intensidade da força normal. Eu quero dar uma atenção especial a esta letra grega que aqui aparece, que se assemelha a um U afrescalhado. Na verdade, essa letra grega chama-se Mi e ela representa um parâmetro chamado de coeficiente de atrito estático. Tanto é que é mais comum que a gente represente esse coeficiente de atrito com um índice E, para representar que é um coeficiente de atrito estático. Algumas propriedades em relação a este coeficiente. Primeiro, este coeficiente de atrito estático, ele basicamente depende do grau de aspereza da superfície. Isso significa que se a superfície for áspera, o coeficiente de atrito vai ser grande. Se a superfície for lisa, o coeficiente de atrito vai ser pequenininho. Outra propriedade importante, o coeficiente de atrito estático é algo adimensional. E antes que você pense que ser adimensional representa algo que não tem unidade, algo que não tem dimensão, na verdade, ser adimensional significa que ele, o coeficiente de atrito estático, não tem unidade. Ele, portanto, não é considerado uma grandeza física, porque toda grandeza física tem uma determinada unidade. O coeficiente de atrito não tem, portanto, ele é um número puro, não sendo considerado uma grandeza física. Outra observação importante, o coeficiente de atrito estático, ele é um número que é sempre maior do que zero. Não existe coeficiente de atrito negativo. Agora, pode acontecer dele ter números maiores do que 1, assumir números maiores do que 1, mas é difícil. Geralmente, o coeficiente de atrito estático é menor que 1. Pode acontecer. Então, a minha instrução é a seguinte: você calculou o coeficiente de atrito estático e deu um número negativo, apague e faz tudo de novo. Com a mais absoluta certeza, está tudo errado. Agora, se você calculou o coeficiente de atrito e deu um número menor do que 1, revise os seus cálculos, porque há uma chance de ele estar errado, porque geralmente ele assume valores menores do que 1. Já disse, pode acontecer do coeficiente de atrito dar valor maior do que 1, é meio difícil, de tal maneira que a orientação é essa. Deu negativo menor do que 0, apague e faz de novo. Está tudo errado com a mais absoluta certeza deste mundo. Agora, se o coeficiente de atrito deu igual ou maior do que 1, refaça de novo as contas, verifique os seus cálculos, porque pode acontecer de você ter feito uma bobagem, embora há a possibilidade dele assumir valores iguais a 1 ou até mesmo maiores do que este número. Pois bem, eu quero voltar a discutir um pouquinho sobre esse valor máximo da força de atrito, porque esse valor máximo da força de atrito ele é uma espécie de parâmetro que serve para você determinar qual é a menor força necessária para que o corpo entre em movimento. Então vamos imaginar, voltar ao meu caso do dicionário que está colocado sobre este quadro, eu apliquei uma força de 5 newtons, ele não se movimentou. Apliquei uma força de 10 newtons, ele não se move. Apliquei uma força de 15 newtons, ele não se move. A força de atrito estático foi aumentando, indicando que ela é variável, algo que a gente já havia discutido. Então, vamos imaginar a seguinte situação agora. Vamos supor que a força de atrito estático máxima que pode atuar sobre esse dicionário, vamos supor que ela assuma o valor de 20 newtons. Se a força de atrito estático máxima se atua sobre esse dicionário de 20, significa que ele só vai entrar em movimento se uma força maior do que 20 newtons for aplicada sobre ele.
A força de atrito estático máxima é um parâmetro, como eu já mencionei, que serve para você saber qual é a força que tu tem que fazer para fazer com que esse objeto se mova, entre em movimento. E se acontecer da força feita não ser igual, não ser maior que a força de atrito estático máxima, se a força que eu estou fazendo, que eu vou chamar de F, for perfeitamente igual à força de atrito estático máxima, aí nós caímos numa situação conhecida de iminência de movimento. Iminência de movimento representa uma situação em que o corpo está num movimento iminente, ou seja, ele está quase se movimentando. Então, a situação de iminência de movimento representa aquela situação em que o corpo está quase se movimentando, ele ainda não se movimentou. Qualquer forçazinha extra será necessária, será suficiente para colocá-lo em movimento. Com a força feita sendo igual à força de atrito estático máxima, o corpo não entra em movimento. A partir do momento que a força se tornar maior, aí ele se movimentará. Portanto, se a força de atrito estático máxima sobre esse dicionário for igual a 20 newtons, isso significa que ele só vai entrar em movimento se uma força maior que 20 for aplicada. Pois bem, se eu fizer 25, vai entrar em movimento? Vai, porque é maior do que 20 newtons, o valor máximo. Se eu fizer 21, vai entrar em movimento? Vai, porque a força feita é maior do que a força de atrito estático máxima. Agora, se eu fizer 18 newtons, vai entrar em movimento? Não, porque a força que eu faço é menor do que a força de atrito estático máxima. Se com 18 newtons esse dicionário não entra em movimento, de quanto é o atrito? De quanto é a força de atrito? Pense. Se eu estou fazendo 18 newtons e ele não entra em movimento, é porque a força de atrito que atua sobre ele é igual à força que eu faço. Ah, mas tu falou que a força de atrito estático máxima é de 20 newtons. Como é que a força de atrito é de 18 agora? Bom, os 20 newtons servem apenas, como eu já mencionei, para saber se o corpo vai entrar em movimento a partir de que força. Não que a força de atrito estático máxima seja sempre aquele valor. Então, a força de atrito estático máxima é só para saber qual é a força que eu tenho que fazer para que o corpo entre em movimento. Se eu faço 18 newtons e ele não entra em movimento, é porque a força de atrito é 18. Se eu faço 19 newtons e ele não entra em movimento, é porque a força de atrito é de 19 newtons. Se eu faço 20 newtons e este dicionário não entra em movimento, é porque a força de atrito é igual a 20 newtons. Portanto, apliquei uma força em um corpo e ele não andou, é porque a força de atrito é igual à força que é feita. A força de atrito estático máxima é só para saber a partir de que momento esse corpo vai entrar em movimento. Estamos entendidos? Tudo isso que eu estou discutindo diz respeito a esse primeiro tipo de força de atrito, a força de atrito estático. A gente vai ver agora o segundo tipo de força de atrito, que atuará sobre os corpos que estão em movimento. Eles não estão mais parados, eles estarão se deslocando, e o nome desta força de atrito é a força de atrito cinético, também chamada de força de atrito dinâmico. Como eu acabo de adiantar, a força de atrito cinético ou a força de atrito dinâmico, ela atua sobre corpos em movimento, que estão se deslocando. Ao contrário da força de atrito estático, que é variável e assume um valor máximo, a força de atrito cinético, ela é constante.
E como ela é constante, ela não assume valor máximo, ela tem uma fórmula que serve para calcular o seu valor. E esta fórmula assume um formato idêntico à da força de atrito estático, onde aqui este μc, que aqui aparece, representa o chamado coeficiente de atrito cinético. Esse coeficiente de atrito cinético tem as mesmas propriedades que o coeficiente de atrito estático. Então, eu acho até meio repetitivo escrever tudo de novo. O coeficiente de atrito cinético, ele depende do grau de aspereza da superfície, ele é adimensional, é maior do que zero e geralmente menor do que 1, algo que a gente já havia discutido lá para o caso do coeficiente de atrito estático. Desnecessário escrever isso aqui tudo. Agora, para chegar numa relação importante entre a força de atrito cinético e a força de atrito estático, eu proponho a você a seguinte situação. Vamos imaginar que você e um grupo de colegas vai ajudar a empurrar um carro que está inicialmente em repouso e você quer colocá-lo em movimento para fazer ele pegar no tranco. E aí o que acontece é o seguinte, pense na pergunta que eu vou te fazer. O que é mais fácil? Iniciar o movimento desse carro ou manter o movimento dele, quando ele já estiver se movimentando? O que é mais fácil? Iniciar o movimento ou mantê-lo? Quem já teve essa experiência de ter que empurrar um carro para fazer ele pegar no tranco, já percebeu que é mais fácil manter o movimento. É mais difícil você iniciar. E é mais fácil de manter o movimento porque a força de atrito cinético que atua sobre os corpos em movimento é menor do que a força de atrito estático que atua sobre os corpos parados. O que nos permite concluir que, para o mesmo corpo, o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Estas são duas relações importantíssimas. À medida que um corpo aumenta a sua velocidade, ele vai literalmente perdendo a aderência com a pista que ele está se movimentando. Então, quando o corpo atinge uma velocidade muito alta, ele pode atingir uma certa velocidade em que as rodas vão começar a girar em falso, a patinar. É por esse motivo que os carros de Fórmula 1, eles têm o chamado aerofólio para dar o chamado efeito asa, onde o ar, o vento, quando passar pelo aerofólio, literalmente pressione o carro para baixo para que ele tenha mais aderência com a pista, para que as rodas possam tracionar mais e fazer com que eles alcancem velocidades mais altas, o que certamente não seria possível caso o carro de Fórmula 1 não tivesse este aerofólio. Ok? Uma outra observação importante é a relação entre a força de atrito e a força que está sendo feita sobre o corpo com o objetivo de movimentá-lo. Portanto, eu vou fazer aqui um gráfico emblemático do estudo de força de atrito. Este gráfico vai relacionar a força de atrito que é feita sobre o corpo, aqui chamada de FAT, e a força que eu vou chamar de solicitadora. A força solicitadora é a força que eu faço com o objetivo de botar este corpo em movimento. Aí o que acontece é o seguinte, esse corpo está inicialmente parado. Eu vou aumentando a força, vou aumentando a força, vou aumentando e a força de atrito vai aumentando, o que faz com que esse corpo fique em repouso. Então, enquanto este corpo não entra em movimento, à medida que eu vou fazer uma força cada vez maior, a força de atrito vai aumentando na mesma proporção que a força solicitadora aumenta, até que chega um momento em que o atrito ele assume o seu valor máximo. A partir do momento que a força de atrito assumir o seu valor máximo, qualquer força será necessária
para colocar este objeto em movimento. Então, nesse primeiro trecho do gráfico, enquanto este objeto não se move, pois a força de atrito em questão é a força de atrito estático, este primeiro trecho do gráfico corresponde ao corpo em repouso. O corpo ainda está parado. E eu sei disso porque essa força de atrito varia. E das duas forças, da força cinética e da força estática, a única que varia é a força de atrito estático, que atua sobre o corpo em repouso. Se essa força de atrito varia, é porque a força de atrito é do tipo estático, que atua sobre os corpos em repouso. A partir desse momento, qualquer força superior a essa força solicitadora é suficiente para fazer com que o corpo entre em movimento. A partir do momento que o corpo entrar em movimento, a força de atrito não será mais do tipo estático, será do tipo cinético. Esta bolinha, esse intervalo aberto, representa justamente o valor da força de atrito cinético, que é menor do que o valor da força máxima de atrito estático que atua sobre o corpo. Portanto, este trecho aqui do gráfico, por representar uma força de atrito constante, esse trecho corresponde à situação em que o corpo está em movimento. Eu sei que este trecho do gráfico corresponde ao trecho em que o corpo está em movimento, porque essa força de atrito é do tipo estático. Essa força de atrito é constante. E das duas forças de atrito que a gente discutiu, a única que é constante é a força de atrito cinético. Então, este é o gráfico que representa a evolução da força de atrito em função da força solicitadora, que é a força que é feita sobre o corpo com o objetivo de movê-lo. Nesse primeiro trecho, à medida que o corpo, que a força vai aumentando, a força de atrito também aumenta, nós temos o corpo em repouso, pois somente forças de atrito que atuam sobre corpos em repouso que são variáveis, né? A força de atrito estático. Aí chega um momento em que o valor da força de atrito atinge o valor máximo, e se eu insistir em continuar aumentando o valor da força feita, da força solicitadora, eu ultrapasso o valor máximo da força de atrito e aí o corpo entra em movimento. Então, esse tipo de gráfico é bem fácil de identificar qual trecho corresponde ao estado de movimento, qual trecho corresponde ao estado de repouso. Nesse primeiro trecho, eu sei que o corpo está em repouso porque a força de atrito varia. E das duas forças de atrito, a única que varia é a força de atrito estático, que atua sobre corpos em repouso. Esse segundo trecho, como a força de atrito é constante, eu sei que este é um trecho que o corpo já está em movimento, porque somente a força de atrito cinético, que atua em corpos em movimento, é que é constante, como é nesse trecho do gráfico. Ok? Uma outra situação interessante que nós poderíamos ilustrar essa história toda é como funciona o sistema de ABS. ABS é a sigla em inglês para Anti-Braking System, onde você tem uma situação em que a força de atrito ela não assume valores constantes, justamente para evitar que o carro derrape numa freada brusca. Porque num carro sem ABS, quando você pisa o pé no freio, dá aquela pisada bem funda, as rodas literalmente travam. Quando as rodas travam, o carro desliza e percorre uma distância maior até atingir o estado de repouso. No sistema ABS, evita-se que as rodas travem, o que faz com que o carro percorra uma distância menor até atingir o estado de repouso, e o que é bastante interessante. Então, como é que funciona o sistema de ABS? Primeiro, quando você pisa o pé no freio, as pastilhas começam a pressionar a roda do carro, tá? Não é bem na roda, é no outro sistema, mas enfim, para nós é o que vale, pelo menos por hora, e aí a força de atrito começa a aumentar. E aí quando o sistema de ABS percebe que as rodas vão travar,
Para evitar que elas travem, as pastilhas lá, o sistema solta a roda do carro. Aí a roda tem, por um breve momento, a liberdade de entrar em movimento. E aí a força de atrito zera. E aí depois, para evitar que a roda gire demais, logo em seguida a roda já começa a ser pressionada. Aí a força de atrito começa a aumentar, aumentar, aumentar. E quando o sistema percebe que a roda vai travar, a roda é solta novamente. Aí a força de atrito zera de novo. E aí depois as rodas são apertadas de novo pelo sistema, a força de atrito sobe, sobe, sobe. Aí quando o sistema percebe que a roda vai travar, ele solta a roda. Depois aperta, depois solta, depois aperta. É por esse motivo que o sistema de ABS, a roda simplesmente ela é pressionada e solta, só que naturalmente num intervalo de tempo muito curto, para evitar que a roda fique travada por muito tempo e para evitar que ela fique solta por muito tempo. Então, este é um gráfico característico da força de atrito que atua sobre o carro no sistema de ABS. Isso inclusive caiu no Enem do ano passado, onde perguntava que gráfico melhor representava a força de atrito em função da força que é feita sobre a roda no sistema com ABS, o sistema de ABS, para evitar que o carro tenha suas rodas travadas, o que faria com que ele percorreria uma distância maior. Ele evita que as rodas travem nesse contínuo apertar e soltar, porque há um mecanismo, embora não saiba detalhar como funciona efetivamente, que quando percebe que as rodas vão travar, elas são soltas. Depois são pressionadas, depois são soltas e assim por diante. Ok? Nas próximas videoaulas eu vou liberar para vocês no meu canal do YouTube alguns exercícios de um nível um pouco do mais fácil para o nível Jesus me ajuda, como eu costumo dizer, que versam justamente sobre força de atrito. Eu mesmo vou misturar força de atrito com plano inclinado, com outros sistemas que a gente vai ver nessas próximas videoaulas.